Esse aqui é o exercício 6 da lista de composição de movimentos e você me pediu para analisar só a afirmação 16. Na 16 ele diz que se a velocidade do barco em águas paradas fosse igual à velocidade das águas do rio com relação às margens, não seria possível o biólogo atravessar o rio e chegar no ponto A transversalmente oposto ao ponto de onde partiu. Então vamos desenhar aqui a situação. Tá aqui as duas margens paralelas do rio. Aqui é o ponto P, da onde esse biólogo vai sair. O ponto transversalmente oposto seria esse ponto aqui, que eu obtenho traçando uma perpendicular a essas margens do rio. Tá? O que acontece se eu for com uma velocidade aqui, V do barco, em relação à água, totalmente perpendicular às margens? Vai ter uma velocidade da água nessa direção, então a velocidade do barco em relação às margens ou em relação ao solo seria a soma desses dois vetores, que seria essa aqui. Então o barco não chegaria nesse ponto A se eu sair com uma velocidade, se eu colocar o barco numa direção totalmente perpendicular à margem. Ele seria arrastado pela correnteza e chegaria nesse ponto aqui. Então o que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse ponto A? Eu preciso inclinar a minha velocidade do barco para cá, para poder essa velocidade do barco ter uma componente na direção da travessia e uma componente contrária à correnteza. Que aí essa componente aqui vai cuidar desse movimento de travessia e essa componente, a meta dela é se cancelar com a velocidade da água para eu poder seguir reto. Agora vamos analisar essa decomposição. Vou repetir aqui o meu desenho porque aqui ele ficou poluído. Tá aqui nossa perpendicular, tá aqui a nossa velocidade do barco. Essa velocidade do barco está formando aqui um ângulo θ com a margem. Então, para cá eu teria um VBX e para cá eu teria um VBY. Esse VBX com VBY forma 90 graus. E aí, esse VBX, olha, ele está no cateto de um triângulo retângulo e esse VB está na hipotenusa. E além disso, lembra que esse VBX está aqui para se opor à velocidade da água em relação à margem. Então, a gente precisaria que esse VBX tivesse o mesmo módulo que essa velocidade da água em relação à margem, para poderem se cancelarem. Só que agora ele está dizendo que se essa velocidade do barco for igual à velocidade da água, então imagina que aqui esse VB é igual à velocidade da água, esse VA agora está na hipotenusa e o VBX está no cateto. Então esse VBX é menor que essa velocidade do barco, já que a velocidade do barco está na hipotenusa e o VBX está no cateto. Só que agora, nessa situação, ele quer que a velocidade do barco seja igual à velocidade da água. Então, esse VBX vai ser menor que a velocidade da água. De novo, porque esse aqui está na hipotenusa e esse aqui está no cateto. E a hipotenusa sempre é o maior lado de um triângulo retângulo. Só que lembra que esse VBX tinha que ter o mesmo módulo da velocidade da água para poder compensar a correnteza e ele seguir em linha reta? Só que nessa situação, ó, essa componente é menor que a velocidade da água. Então, quando eu fizer a velocidade da água menos essa componente em x, vai sobrar uma velocidadezinha aqui para a direita. E com isso, o barco vai ser arrastado aqui um pouquinho em direção à correnteza. Então, se essa velocidade do barco é igual à velocidade da água, não tem como. Ele não consegue vencer a correnteza e atravessar ao mesmo tempo. Para poder acontecer isso, essa velocidade do barco tem que ser maior que a velocidade da água, para que essa componente em x seja igual, e aí esses dois vetores se cancelem, e ele possa seguir aqui em linha reta e chegar nesse ponto diametralmente oposto. Por isso,